Vamos investigar agora como é que a orientação a objetos funciona debaixo dos panos. A gente já entendeu um pouco do contexto, da história, de como foi a evolução do pensamento ao longo da trajetória para a invenção da orientação a objetos, né? O que eu gosto de dizer, na verdade, é essa descoberta da orientação a objetos. E agora chegou a hora da gente descobrir e entender como é que funciona isso por debaixo dos panos. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Orientação a objetos tem o objetivo de resolver o problema da complexidade. Cenários complexos são aqueles em que o todo é muito maior do que a soma das partes. São cenários em que você precisa observar a relação entre as coisas e como elas interagem entre si. Por isso, o desenvolvimento de software está sempre no cenário complexo. Além de toda a complexidade de como as múltiplas abstrações do computador interagem entre si, existe também o fator humano, que é o processo tanto do programador interagir com a máquina, quanto dos usuários, direto ou indiretamente, interagirem com o software. Além disso, o software é extremamente maleável. Ao contrário do que acontece em problemas físicos, no software é tudo virtual. No software, na verdade, é só um conjunto de bits, e a gente consegue manipular ele de diversas maneiras. Isso permite que múltiplas configurações se estabeleçam e que não haja uma ordem pré-definida no que vai influenciar o que pedaço vai relacionar com o outro. Tudo no software muda. E além disso, ainda existe o problema da variabilidade. Não existe dois softwares iguais no mundo. Se fossem iguais, você poderia simplesmente copiá-los. Então, mesmo quando o software faz a mesma coisa, o fato de serem implementações diferentes faz com que sejam sistemas complexos completamente diferentes. Existe um desafio principal na gestão da complexidade. Quanto mais as partes se relacionam umas com as outras, o que acontece é que a gente vai tendo cada vez mais relações. E quanto mais relações, mais um sistema complexo tende a ficar caótico. É o que acontece no nosso corpo, por exemplo. A gente envelhece porque as interações das partes que nos compõem são imperfeitas. E nesse processo, entropia vai entrando no sistema, o que é complexo vai virando caótico, até uma hora que o sistema sucumbe e para de funcionar. O nosso desafio, então, para conter a entropia é reduzir as dependências, para que as coisas estejam sempre num bom equilíbrio. No caso do software, toda vez que eu tenho um mesmo lugar na memória que muitos códigos manipulam, tanto leem quanto escrevem, você passa a ter um aumento de complexidade, porque eu tenho agora várias partes que influenciam aquele único pedaço. São muitas dependências. A orientação a objetos vem como uma ferramenta para criar indireções que nos permitem reduzir essas dependências, estabelecendo um pouco mais de limites e ordem para aumentar a chance do sistema ao longo do tempo se manter complexo e não virar caótico. Toda vez que você vê um software que parece uma macarronada, que você não consegue rastrear onde a coisa começa e onde a coisa termina, quando ele perde os limites das relações entre as partes, você está vendo exatamente o efeito da entropia apodrecendo o código. A orientação a objetos vem te dar uma série de recursos, de ferramentas, para que você expresse o código de uma outra forma, permitindo que você evite a explosão combinatória, que é quando você tem muitas partes interagindo com muitas outras partes, empurrando o seu sistema complexo para um sistema caótico. Essa busca por reduzir complexidade não é uma coisa nova na orientação a objetos. Esse é um desafio constante na humanidade. Todo o nosso esforço está em entender como o mundo funciona para a gente conseguir estabelecer melhores abstrações. Nós, humanos, sempre buscamos melhores abstrações, porque quando essas ideias se conectam com a nossa mente, mudam a nossa forma de enxergar o mundo. Isso também aconteceu com a evolução das máquinas. Inicialmente, o computador era feito para computar, calcular. E por muito tempo tivemos ênfase em processos. No início a programação era literalmente binária, onde você estava configurando, através de cabos, as instruções de máquinas. Com o tempo, algumas pessoas tiveram a ideia genial de criar tradutores, e assim surgiu a linguagem Assembly, que é uma forma textual que substitui a expressão em binário, onde você consegue converter o texto para a representação que a máquina entende. Isso já foi um grande salto, mas teve mais um passo, com o Fortran, onde a gente começou a traduzir fórmulas. Então não apenas codificação de instruções de máquina em si, a gente começou a expressar fórmulas matemáticas e criar traduções que permitissem transformar algo um pouco mais alto nível em linguagem de máquina. Na sequência a gente evoluiu isso com procedimentos, para a gente reaproveitar as rotinas que a gente vinha escrevendo. Até que a gente alcançou um próximo estágio com as funções, conseguindo criar cadência numa sequência de atividades que expressam de fato o nosso código. Paralelo a isso, a relação com os dados também foi mudando. No começo, tudo era endereço de memória, era assim que a gente interpretava as coisas. E isso não é absolutamente nada intuitivo. A evolução disso foi dar nomes para esses endereços de memória, e assim a gente conseguiu descobrir as variáveis. Essas variáveis eram amplamente manipuladas e a gente chegou nas estruturas de dados, onde agora a gente não tinha apenas uma variável, mas uma relação entre elas, permitindo a gente trabalhar com muito mais dados
a partir de um único ponto de direção de uma única variável. E assim você tem vetores, árvores, listas e todas as outras estruturas de dados. E isso foi muito bom por muito tempo. Mas as estruturas de dados tinham um problema muito sério, que elas não eram reaproveitáveis. Isso porque ela estava sempre amarrada com um determinado tipo de dado. E assim surgiram os tipos de dados abstratos, que é a evolução da estrutura de dados, onde agora eu podia ter uma implementação de uma lista, de uma tupla, de uma pilha, que funciona com múltiplos tipos de dados. Foi amparado nessa evolução que a orientação a objetos surgiu. E ela sempre esteve lado a lado com um princípio fundamental, o princípio da modularização, que diz: se alguma parte do sistema depende das particularidades internas de outra parte, então a complexidade aumenta com o quadrado do tamanho do sistema. Então vamos repetir. Olha que interessante. Se uma parte do sistema depende da parte interna de outra, eu amarro esses caras. Eles estão acoplados. É quando na química você tem estruturas cristalizadas, elas estão fortemente acopladas. Tão forte que você não consegue soltar, você não faz uma reação para mudar aquela estrutura, você quebra ela. E isso com software é um grande problema. Então a gente quer evitar exatamente essa cristalização, reduzindo o acoplamento, reduzindo a dependência de uma parte pela outra. É a violação desse princípio que faz com que o débito técnico do software cresça a tal ponto que as pessoas começam a achar que talvez seja melhor fazer de novo. E é muito difícil fazer de novo, porque essa natureza, né, da entropia que invade o sistema vai acontecer em todos os seus projetos. Por isso, mais importante do que fazer de novo é você entender como você pode conter a entropia. E é por isso que a gente está aqui, para dominar a técnica da orientação a objetos. O processo de lidar com complexidade não é uma coisa trivial, não é uma coisa simplesmente uma forma certa de fazer. É um exercício. Primeiro você precisa entender o problema que você tem e entender onde você precisa chegar. Sem você ter isso claro, fica muito complicado. A partir disso, você vai fazendo uma dinâmica entre análise e síntese. É um processo de experimentação, um processo de tentativa e erro, onde você vai tentando entender um pouco melhor as coisas. E essa dinâmica vai se dando passo a passo até que você consegue alcançar a generalidade. Foi esse o processo que aconteceu na orientação a objetos. A partir de toda aquela evolução, chegou-se a uma generalidade. E essa generalidade não é o objeto, mas a técnica de troca de mensagem. Vamos revisitar novamente o nosso diagrama. Imagine que cada bolinha amarela é uma função, é um trecho de código que depende de outro. Um que se conecta ao outro, gerando um rastro de dependências. Isso se dá porque eles estão relacionados diretamente. Quando eu faço uma coisa chamar a outra, chamar a outra, chamar a outra, essa sequência faz com que haja naturalmente uma dependência. Não dá para evitar isso completamente, mas o que a gente não quer é que isso aconteça com todas as partes do código. A grande sacada da orientação a objetos não foram os objetos, foi o sistema de mensagem. Exatamente. Na orientação a objetos não existe mais chamada de função. O que existe são trocas de mensagens. E isso muda a relação que os objetos têm entre si, que os trechos de código têm entre si. Porque agora existe uma camada de indireção. Isso funciona como uma camada de indireção que se assemelha a um barramento. Um barramento é exatamente isso, é uma barra de condução elétrica mesmo. Se você já teve um hub na sua casa, aquele hub ele é literalmente um barramento. Ao invés de eu conectar um computador no outro fisicamente, o que eu faço? Eu conecto todos os computadores a um barramento, a uma mesma barra de cobre que vai servir para conectar todo mundo com todo mundo. Isso acontece também dentro do nosso computador. Nós temos o barramento, o tal do bus, que a gente vê em um monte de lugar. E esse barramento tem o mesmo objetivo, permitir que vários componentes, vários chips, consigam conversar entre si através de uma mesma avenida. Na orientação a objetos, isso também existe. Só que muitas vezes, como a gente só olha a sintaxe da linguagem, né, o código em si, o texto que a gente está interpretando, a gente não consegue entender ou imaginar o que acontece ali por ali de trás. Então a gente acha que está simplesmente fazendo uma chamada de função, mas na verdade algo muito mais interessante está acontecendo. E entender isso é fundamental para dominar a orientação a objetos. Então, através desse barramento, dessa infraestrutura de troca de mensagens, esse é o termo, uma infraestrutura de troca de mensagens. Através disso que os objetos conseguem interagir entre si, se mantendo desacoplados. Porque afinal, ao invés de estar preso, amarrado, conectado com um único elemento, eu passo a estar conectado com um protocolo de comunicação. E entender isso é chave para a gente compreender uma dor, um sofrimento que todos nós já passamos. Por que os exemplos de orientação a objetos são tão ruins? E a resposta é direta. O grande problema é que todos esses exemplos de animais, né, de automóveis e tudo mais que a gente vê na faculdade ou vê numa introdução à orientação a objetos são exemplos com alta ênfase em álgebra. E aqui, para te ajudar a lembrar, álgebra
Vem daquela teoria dos conjuntos, onde eu tenho elementos diferentes, né? Se você lembra aquele diagrama de Venn, onde eu tenho um conjunto com interseção, com união e tudo mais. Explicar a orientação a objetos focando apenas nas relações algébricas vai esconder a parte mais importante, que é o sistema de troca de mensagens. Então, quando a gente fala dos animais e vai lá implementar a classe animal, que herda depois a classe girafa, e a classe elefante, e a classe formiga, a gente começa a mexer o quê? Nos atributos dela. Só que isso não importa, porque o grande lance não são os atributos são o estado interno daquele objeto. O que importa pra gente são as transformações que aquele objeto vai sofrer. E essa que é a grande diferença que a gente precisa observar. Não quer dizer que você não possa representar esses elementos no seu sistema. Sim, isso tem valor. A parte de herança é relevante, mas ela não é o principal. O próprio Lankey está cansado de enfatizar isso, que o grande lance da orientação a objetos é a troca de mensagens. Historicamente, quando a gente não tinha essa infraestrutura, nós programadores éramos responsáveis por identificar a variação do tipo de dado que a gente estava processando para escolher qual a função certa a executar. Se liga nesse exemplo. Veja que aqui eu tenho o triângulo, retângulo e o hexágono. E esse tipo de código era muito comum, onde você fica o tempo inteiro replicando testes para validar o tipo do elemento e chamar a função de acordo. No caso, aqui a gente verifica se o tipo da figura é um triângulo, então desenha triângulo e passa a figura para a rotina. Se não, se o tipo da figura é um retângulo, então desenha o retângulo e passa a figura para a rotina. Ou então, se o tipo da figura é um hexágono, então desenha o hexágono e passa lá a figura para a rotina. O problema é que esses ifs, eles geram um extremo acoplamento no código. E o pior é que isso costuma se repetir em vários lugares e você passa a ter que dar manutenção em vários pontos do código para fazer uma melhoria, seja para mudar alguma coisa, ou para acrescentar alguma coisa, ou para retirar alguma coisa. Vira um enorme desperdício de trabalho. Mas como é que seria uma forma melhor de resolver esse problema? Uma forma possível é se a figura conseguisse saber o seu próprio tipo. E se ao invés de eu ter a rotina solta em algum lugar, eu simplesmente associo a rotina a esse tipo. Então dessa maneira, bastaria que eu chamasse figura, pega o seu tipo e chama a rotina de desenho, passando a si próprio. Só que essa é uma leitura muito focada em chamada de função. Existe uma forma mais orientada a objetos de ler isso, onde você imagina uma mensagem sendo enviada. Você fala send, envia, a mensagem desenha para a figura. E aí esse processo de enviar essa mensagem vai exatamente ativar essa dinâmica e identificar qual é o código associado com a mensagem desenha. É quando eu simplesmente digo, figura, desenha. Mas esse é o estilão do Smalltalk. Mas na maioria das linguagens, a sintaxe nos confunde e nos remete ao modo antigo de existir. Onde eu digo, figura.desenha, abre e fecha parênteses. Tem cara de chamada de função, parece uma chamada de função, mas na verdade é o envio de uma mensagem. E o grande valor desse processo não está aí no código, está escondido, porque foi abstraído. E se você prestar atenção, quem é que não está aí? É exatamente o tipo, que costuma ser representada pela classe. Então a figura em si, o objeto figura, ele não sabe quem é o código desenha. O que ele sabe é qual é o tipo dele. Então quando ele recebe uma mensagem desenha, existe todo um mecanismo que vai encontrar qual é o código associado àquele tipo para ser executado no contexto da figura em questão. Dessa maneira, eu poderia trocar aqueles ifs e todo o código que está ali em cima por apenas essa chamada, porque independente da figura, eu sei que ela simplesmente vai processar a mensagem de desenhar. Vamos dar uma brincada com o código para você ver como isso funciona agora na prática.